Alguns pais pensam que precisam fazer tudo pelos filhos. Acham que todas as vontades deles precisam ser atendidas, que eles têm que ter tudo na mão. E aí, será que é assim mesmo? Vamos falar sobre isso? Alguns pais pensam que tudo que o filho precisa é ter seus desejos atendidos. Eles acham que os filhos precisam ter todos os sims do mundo. E isso é um problema, porque na verdade as crianças precisam ter a noção de que nem tudo na vida é do jeito que elas querem. Nem tudo vai ser feito por elas, para elas. Então, alguns pais cometem o erro de achar que não podem frustrar os filhos, que eles não podem ser contrariados. E aí, o que muitos pais fazem? Deixam os filhos jogando por horas no videogame, permitem que as crianças façam o que querem dentro de casa, podem fazer bagunça e que elas não precisam arrumar essa bagunça. Os filhos têm que escolher, né? Que os filhos escolhem o que querem comer. E fora isso, que ninguém pode dizer não para essa criança. Então isso tem prejudicado muitas crianças, porque isso faz com que a criança tenha um senso de que todos em volta dela devem servi-la, devem fazer o que ela quer, quando ela quer e como ela quer. E isso traz um egocentrismo para a criança. Ela fica uma criança que não respeita os limites, que não aceita a opinião de outras pessoas, acaba fazendo tudo contrário ao que os outros estão pedindo para ela fazer. E isso causa muitos transtornos, principalmente nas escolas. Eu, como minha experiência, né, como professora de ensino fundamental 1, eu vivenciei muito, né, essas cenas. Até teve um caso uma vez que um aluninho, né, não queria fazer a atividade. Eu falei, olha, tem que fazer atividade, que atividade todos estão fazendo, você também precisa fazer. Não, mas ele disse, não, mas eu não quero. Eu falei, não, mas é preciso fazer. Mesmo que a gente não quer, a gente não faz só o que quer, a gente faz o que é preciso. Então, você precisa fazer a atividade agora. Ele falou, não, eu não vou fazer. E aí, quando a mãe, né, mais tarde, quando a mãe foi lá buscá-lo na escola, eu comentei esse episódio, falei a reação da criança. A mãe simplesmente virou para a criança e falou assim, por que você não fez atividade, filho? Aí ele disse, porque eu não quis. Aí ela virou para mim e falou, professora, ele não quer fazer, tem hora que ele é assim, ele embirra e não quer fazer as coisas, mas a mamãe vai conversar com ele, né, meu amor? Mamãe vai conversar depois com ele, tá? Tá bom? E aí, no outro dia eu perguntei pro aluninho, né? E aí, mamãe conversou, vocês conversaram? Ele falou assim, ela disse que eu posso fazer só quando eu quiser realmente. Eu respirei fundo e falei, bem, mas hoje nós temos outras atividades e você precisa fazê-las. E foi bem complicado, mas qual é o ponto em questão? A questão é, se os filhos só recebem sim, como eles vão reagir quando ouvirem um não? Ou quando ele for questionado, como no caso na escola, de que ele precisa fazer certas coisas. Então os pais, eles precisam também ver que não é assim que as crianças têm que ser educadas. Muitas crianças se tornam adultos inseguros, sem amor ao próximo, sem reciprocidade, porque elas não foram treinadas a sentir o que o outro precisa. Elas sempre tiveram seus desejos satisfeitos. Então, nós temos que ajudar as crianças a entenderem que algumas coisas elas não vão poder ter ou não vão ser satisfeitas todo o tempo. As crianças precisam sim sentir frustrações para saberem lidar com essa frustração e se tornarem adultos mais seguros, confiantes, que conseguem assumir suas responsabilidades. Até vamos falar sobre superproteção. Superproteção dos pais
é uma coisa que tem acontecido muito. Os pais querem proteger os filhos de tudo que possa parecer uma ameaça. Eu disse parecer, não que seja uma ameaça realmente. Por exemplo, vou dar mais um exemplo como professora. Teve certa vez que uma aluninha minha, quando ela não foi bem, fez umas coisas erradas, brigou na sala de aula, teve lá algumas coisas, né, desagradáveis lá com os seus coleguinhas, e eu relatei para os pais na agenda o que havia acontecido e conversei com a aluna. E o que a aluna fez? Ela falou para a mãe que eu fui grossa, que eu falei coisas que eu não falei. Ela inventou uma história, disse que eu chamei ela de coisas que eu nunca faria isso, né? De chamar de certas coisas, certos nomes. E que a criança estava muito chateada. Bem, o que aconteceu? A mãe foi lá no outro dia e foi tirar satisfação comigo. E me disse o que a filha tinha dito. Eu falei para a mãe, expliquei para a mãe que que eu nunca faria, né? Nunca falaria aquelas coisas para a criança, e que o que aconteceu foi realmente o que eu relatei na agenda da criança. Mas a mãe simplesmente virou para mim e falou que ela acreditava na criança. Então, eu falei, bem, mãe, então não há o que eu possa fazer. Simplesmente, eu só posso relatar o que aconteceu e somente isso. Então, o que acontece? A criança, ela sabe que a mãe vai lá, vai brigar, vai reclamar quando alguma coisa não foi do jeito que ela quis. E aí a mãe, super protegendo a criança, fala ainda na frente da criança que acredita na criança, desmentindo, né, às vezes a palavra de um adulto. Então, é preciso não fazer esse tipo de atitude com os filhos. Os filhos precisam, sim, sentir frustrações quando eles não fazem alguma coisa que não foi bem feita, ou quando eles cometem algum deslize, alguma coisa errada. Eles precisam muitas vezes ser chamados a atenção, eles precisam muitas vezes assumirem os erros que eles, né, cometem e reparar esses erros. Então, é importante os pais terem essa noção também, para criar filhos responsáveis, criarem filhos com a educação emocional bem estabelecida. Então, é importante também, além, né, de não super proteger, não elogiar demais. Sim, os elogios são muito necessários. Não estou dizendo aqui que não deve se elogiar de maneira nenhuma. Não. Sim, os elogios são muito importantes para a autoestima da criança. Só que esses elogios devem acontecer quando a criança realmente merecer, por algum esforço que ela fez. Não podemos ficar elogiando a todo tempo qualquer coisa, sempre elogiando, sempre falando que aquela criança é linda, maravilhosa, espetacular. Existem pais que elogiam o tempo todo. Isso causa dois problemas. Primeiro, o egoísmo. A criança acha que tudo gira em volta dela e que ela sempre vai ter os seus desejos satisfeitos. E também ela vai se tornar uma pessoa insegura. Sim. O elogio em excesso faz a criança ficar viciada na opinião dos outros. E aí, quando ela não recebe um elogio, quando ela não recebe o ar de aprovação de outra pessoa, ela fica frustrada, ela fica deprimida, ela fica como se perdida. E isso acontece por quê? Porque ela está viciada em elogios. Os pais devem elogiar, sim, mas pelo esforço que a criança fez, por uma coisa que ela fez bem feita, por uma atitude honrosa que ela fez. Agora, elogiar o tempo todo, como se ela fosse o rei da casa, a rainha da casa, e que todos em volta dela devem achá-la linda e maravilhosa, só vai causar mais um adulto inseguro que não consegue assumir suas responsabilidades, que não consegue ter uma inteligência emocional para lidar com as frustrações. E quando as pessoas não elogiarem, ela saber do real valor dela. Faz sentido para você? Então, continua me seguindo, tá? Para mais dicas, para mais orientações, eu sou Elaine Silva, educadora parental com foco em disciplina positiva.
Até a próxima!